pessoal, bem-vindos à nossa TPC de hoje. É um prazer receber vocês aqui. Estamos, com presenças ilustres, os professores vão se apresentar. Eu, mais uma vez, PCNP de Projetos, Mariana, e eu vou passar a palavra aqui para o Gelson se apresentar e depois os nossos professores convidados. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí. Todos já me conhecem aí, mas quem não conhece, eu sou PCNP de História, responsável eu e a Mariana aí por a área de Ciências Humanas, e que tenhamos uma boa formação aí hoje. Luciana? Olá, meu nome é Luciana Regina Basílio de Mello, sou professora de Sociologia na Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau, no Miguel Badra. Estou na coordenação pedagógica de anos finais, ensino médio, educação de jovens e adultos, desde novembro de 2019. Wanderson? Olá, tudo bom? Eu sou o Wanderson, sou formado em História, sou coordenador na Escola Shojiro Segawa, iniciei aí os trabalhos na coordenação esse ano e espero que possamos aí ter um bom encontro a partir de agora. Agradecendo aos colegas aí, o Carlos, que está aí nos bastidores aí, com relação das tecnologias, para abrir a sala, né, o Carlos Magno, PCNP de Tecnologia, e agradecendo também a colega de trabalho, a Patrícia Ferreira, também, que pensou junto aí com a equipe, eu e a Mari, essa TPC para hoje, né? Então, a TPC de hoje, a relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais, e aí a gente vai estar falando de SAEB, de habilidades essenciais, mas antes a gente já está fazendo assim, essas formações que nós fazemos sobre avaliação, ela já vem lá da SEDUC e ela já vem para um calendário da diretoria, então não tem opções, nós não temos opções assim de estar colocando outros temas. Eu estou falando isso porque no feedback os professores pedem que nós trabalhemos outro tema, mas nós temos que fazer um trabalho articulado aí de avaliação. Então, dia 27 de abril, nós falamos sobre as habilidades essenciais. Dia 16 de junho, nós falamos sobre a AP. Dia 23 de junho, também nós fizemos um vídeo para orientar sobre a AP. E o ATPC do dia 14 de setembro foi avaliação como ferramenta facilitadora para a aprendizagem. Essas ATPCs, elas estão todas lá no Padlet, se vocês quiserem acessar, então é só acessar o Padlet de ATPC de Ciências Humanas, que elas estão lá. Mariana? Isso. Aproveitando também que a gente está aqui no início, eu queria ressaltar a importância da participação de vocês ao longo da nossa formação na interação no chat, tá? Então, nós estaremos interagindo com vocês através do chat, e é muito importante que vocês participem, tá, pessoal? Pode passar, por gentileza, o próximo? Então, para a nossa atividade permanente de hoje, eu fiquei muito feliz com a escolha do professor Wanderson, que trouxe a obra Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um dos meus autores favoritos também. Então, estou muito ansiosa para ouvir as suas impressões, professor, sobre essa obra tão completa, né? E aí nós trouxemos um trecho aqui, falando sobre o livro, que diz o seguinte: então, A Era dos Extremos se trata de um ensaio histórico panorâmico em que o célebre historiador inglês desenvolve a tese de que o século XX teve início com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e terminou com a derrocada da União Soviética em 1991. Então, quem ainda não teve a oportunidade de apreciar essa obra, a indicação do professor, eu reforço, porque é um livro, assim, extraordinário. Pode passar o próximo, eu não vou falar muito, né, porque vamos dar a palavra para o professor já. Então, tem aqui a foto do Hobsbawm. Eu fui, antes de começar aqui a nossa TPC, eu fui pesquisar o ano que ele faleceu, porque eu tinha a impressão que era tão recente, né, de tão presente que o Hobsbawm na nossa literatura, e aí eu me surpreendi, que eu vi que já vai fazer agora, dia 1º de outubro, 9 anos
do seu falecimento, e para mim eu não tinha noção de que já fazia tanto tempo. Então, falando um pouquinho do Hobsbawm, ele foi um historiador marxista britânico, reconhecido como um importante nome da intelectualidade do século XX. Ao longo de toda a sua vida, o Hobsbawm foi membro do Partido Comunista Britânico, e um de seus interesses foi o desenvolvimento das tradições. Então, agora, você pode colocar o próximo, por gentileza, Carlos? Então, agora, o professor Wanderson, né, que é o PC lá do Shojiro, ele é graduado em Universidade do Grande ABC, pós-graduado em História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo, e atualmente está cursando pós-graduação em Gestão Escolar e Ciência Política. Muito obrigada, professor Wander, por aceitar o nosso convite, por partilhar aqui conosco. Mais uma vez, nós estendemos o convite a outros professores que tenham uma obra que se identificam e que possam compartilhar com os demais colegas, né? Um momento muito rico. E eu passo a palavra para você, Wanderson. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho, né, sobre esse autor, esse historiador que é tão importante no meio acadêmico e fora do meio acadêmico também, porque quando eu o conheci, eu não estava na universidade. Eu conheci esse autor quando eu tinha 14 anos de idade, né, na escola onde hoje eu sou coordenador. Até então, com 14 anos de idade, nós não temos muitas noções, né, de algumas coisas e tal, precisa de mais maturidade, mais experiência, principalmente com relação à leitura, principalmente uma leitura nesta proporção, né, como a de Eric Hobsbawm, que é uma leitura cativante, mas que foge um pouco aí aquilo que um garoto de 14 anos de idade vai procurar em uma escola, né? Então, eu tive a oportunidade, aos 14 anos de idade, e a curiosidade, né, de ir até, na época, a biblioteca da Escola Shojiro Segawa, e encontrei aí, entre os livros, A Era dos Extremos. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande por estudar aí, né, as questões sobre Segunda Guerra Mundial, sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre algumas questões que eu via na sala de aula, né, mas eu senti uma necessidade de ir mais, né? E então peguei o livro e tentei fazer a leitura dele. Realmente eu li, eu lembro com uma clareza muito grande que na época os colegas eles não acreditavam muito, né, que eu ia pegar o livro para ler mesmo ele, né? E eu levei para casa e eu realmente li o livro. E, bom, não entendi muito e alguns anos depois fui encontrar o Hobsbawm novamente no curso de História Contemporânea, né, da universidade. E como eu já tinha feito a leitura dele, tive a oportunidade de refazer a leitura, mas aí sobre uma ótica um pouco diferente, um pouco mais de maturidade, né? E, enfim, é realmente um autor que cativa muito a leitura, além de conseguir fazer o que poucos fazem, que é uma leitura acadêmica, uma leitura científica, uma escrita científica muito acadêmica, mas ao mesmo tempo que prende as pessoas e com uma visão, né, sobre o contemporâneo, um olhar sobre o contemporâneo muito assertivo, ao meu ver. Então, eu não poderia escolher outro autor, embora que existam alguns outros que eu tenha muita curiosidade e eu gosto muito de estar falando sobre, mas eu acho que inicialmente, para aquilo que faz sentido para mim, né, usando um pouco da pedagogia, né, é o que o David Ausubel fala, né, sobre a questão da aprendizagem significativa, né, educação significativa, foi o que me trouxe algum significado e para entender o que é o contemporâneo, né? Então, assim, é realmente muito interessante a forma como que o Eric Hobsbawm vai pontuando os acontecimentos do final do século XIX e de todo o século XX, né? Mas, enfim, agora entrando aqui
nos méritos, né, da obra, né, do Hobsbawm, a Era dos Extremos, que é uma das obras dele, porque ele tem, eu creio que mais de 30 obras aí, né, escritas, e uma das clássicas, né, que não pode faltar, eu acho que na biblioteca de nenhum professor de história, ou talvez de filosofia também, eu acho que é o Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Então ele fala, já no início do livro, ele fala sobre a questão do breve século XX, né, onde ele diz que o século XX ele vai iniciar, né, sua contagem a partir de 1914, portanto, com o início da Primeira Guerra Mundial, né, e o término do século XX, ele diz que vai ocorrer de forma mais precisa por conta dos acontecimentos e as transformações históricas lá em 1991, né, com a dissolução da antiga União Soviética. O que é muito interessante de parar para fazer uma observação sobre a forma como que ele escreve, porque a compreensão que boa parte, né, da comunidade histórica ou dos historiadores mundo afora, não só os historiadores americanos ou europeus, enfim, o que boa parte dos historiadores compreendem como a questão de periodização histórica é uma concepção muito eurocêntrica, né? Uma visão muito europeia, né? Aquela questão da divisão da história em 5 períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Média Moderna e Contemporânea. E aí, todos esses períodos com divisões muito bem acentuadas. E o Eric Hobsbawm, ele parte de uma linha onde ele vai meio que remando contra a maré, né? No sentido de propor, né, uma nova interpretação, né, de limitação dos períodos históricos. Então, quando ele traz essa abordagem, não só trazendo os fatos históricos, né, mas fazendo com que a comunidade histórica observe que existem ali outras possibilidades, né, de se dividir a história, né? Vou exemplificar aqui para ficar um pouco mais claro e talvez mais lúcido também, né? Quando falamos sobre a compreensão de 5 períodos históricos, né, que eu falei lá sobre a questão da pré-história, Idade Antiga, Média Moderna e Contemporânea, esse tipo de divisão histórica ele não se faz presente, por exemplo, aqui no continente americano, né? Não passamos, por exemplo, pelos processos de Idade Antiga ou Idade Média, né? Nós fomos o nosso continente fez parte da pré-história até o ano de 1500, né? Então, aqui o que faz sentido é justamente uma análise histórica sobre a pré-história, a Idade Moderna e o período contemporâneo, né? Lógico, sobre isso, o Eric Hobsbawm não fala, mas ele dá essa possibilidade, ele abre esse leque, né, de percepção sobre os campos históricos para os historiadores poderem estabelecer ali novas linhas. Eu até gostaria de, quando eu for encerrar fazendo uma pergunta, né? Geralmente, nós respondemos perguntas, né, mas eu vou propor aqui uma reflexão que vocês podem estar levando para casa e estarem observando, fazendo suas leituras quando possível, porque eu creio que por conta do trabalho também, por muitas vezes a pessoa se doa demais, né? Então acaba não tendo ali aquele tempo disponível para outros estudos. Mas no final da apresentação eu vou propor aqui uma reflexão, uma interrogação, onde os colegas com o tempo possam estar refletindo sobre isso e talvez procurando uma resposta que eu não tenho hoje. Gente, eu não estou prestando atenção no tempo, tá? Então, por favor, quando estiver para dar aí o meu prazo, meu período, vocês me dêem um toque aí, por favor, que eu não estou nem olhando no Wanderson, relógio. você tem mais 3 minutinhos, Wanderson. Ok, então vou prosseguir aqui. O Eric Hobsbawm, ele nasce em 1917, portanto, no penúltimo ano da Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele passa por praticamente todas as transformações sociais, históricas, econômicas, políticas, todos os conflitos, praticamente todos os conflitos do século XX, né? Ele está inserido nesses contextos. Então,
desde a queda da Bolsa de Valores de 1929, que teve uma grande repercussão por todo o mundo, até a eclosão e a ascensão do sistema fascista, né? Depois ali o início da Primeira Guerra Mundial, o término da Primeira Guerra Mundial, onde ele também foi obrigado, né, a se deslocar, né, para outros territórios, para a Inglaterra, no caso, né, onde ele se manteve refugiado e onde ele, na década de 50, de 1950, ele conseguiu ali se graduar como doutor em História, né? E, enfim, então ele viveu todas essas transformações históricas do século XX, e ele chama de o século XX o século dos extremos, porque é aonde o homem ele chegou realmente nos seus extremos, né? Das suas atitudes, das suas ações políticas, das suas transformações. O século XX foi um século transformador, tanto para o lado positivo quanto do lado negativo. Isso causa um pouco de polêmica entre o meio histórico, porque boa parte dos historiadores, principalmente os que vêm de uma linha mais tradicionalista da história, isso não uma linha de uma política tradicionalista, mas de uma linha mais antiga da história, eles têm um determinado pessimismo sobre o século XX. E realmente o século XX teve ali um desdobramento, né, no decorrer de todos esses anos, um desdobramento muito triste, né? Mas o Eric Hobsbawm, ele acaba fazendo, ele fala um pouco sobre essas transformações, né? Sobre todos esses extremos do século XX, né? Desde o campo político, né? Todas as guerras que aconteceram, né? Sejam elas de forma mais individualista, ou seja, de uma forma mais globalizada, como a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, né? Mas ele acaba mencionando isso daí. Então, ele vai dizer que, poxa, desde 1613 tem a ascensão ao poder da Rússia, né, na época do Império Russo, da família Romanov, né? E a família Romanov ela fica por 8 gerações ali na liderança, né, do Império Russo, né? E somente a partir de 1917 é que há aí uma abertura para o campo político russo, sem entrar aqui nos méritos da questão por conta do tempo, mas que a partir de 1917 a família Romanov ela é tirada do poder e aí, né, é quebrado um ciclo monárquico que se cria, né, lá na Idade Média e vem perdurando, né, pela Idade Moderna, e a Rússia sendo talvez, dentro da minha compreensão, como um dos últimos países a manter aí resquícios de um sistema monárquico, né? E que depois foi fragmentado e que depois foi transformado, né? E o Eric Hobsbawm ele vai dizer que todas essas transformações foram muito importantes, mas que a partir desses momentos, né, a Primeira Guerra Mundial foi de fator importantíssimo por conta das mudanças de tradições que se estabelecem entre as relações humanas, né? E essas tradições elas são fragmentadas novamente a partir de 1991 com a dissolução da antiga União Soviética, né? Para encerrar, eu gostaria de encerrar fazendo uma breve interrogação, uma provocação aqui aos colegas, que é a seguinte: o período contemporâneo ele é iniciado a partir de 1789, com a Revolução Francesa, né? Partindo da mesma lógica e do mesmo princípio que o Eric Hobsbawm faz quando ele escreve, né, a obra A Era dos Extremos, o Breve Século XX, né? Partindo desta mesma lógica, eu proponho aqui uma reflexão. Por que nós talvez não poderíamos iniciar o período contemporâneo ou observar o início do período contemporâneo 13 anos antes, lá em 1776, com a eclosão da independência norte-americana, né? Por quê? Porque o fundamento, né, toda a característica filosófica, histórica, econômica, social, né, já havia sido iniciada 13 anos antes, né? E por que só a partir de 1789, né? Então essa é uma interrogação que eu faço aqui, uma provocação que eu faço aos colegas. Particularmente eu tenho minha visão sobre essa pergunta, mas deixo aí para que os colegas pesquisem e respondam com o tempo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu agradeço especificamente ao meu querido Gelson, que me fez aí essa proposta e eu aceitei, e sempre que
que houver propostas indecentes desta forma, eu aceitarei. Vamos aproveitar, Wanderson, que você deixou essa pergunta, e quem quiser já ir colocando no chat, né, as suas primeiras ideias a respeito da sua questão, a gente interage aí com vocês no chat. Gelson? Obrigado, Wanderson. Aí nós aqui agradecemos aí. E o objetivo da atividade permanente é essa, né? Tá divulgando os grandes pensadores aí das ciências humanas e tá divulgando esse acervo que tem aí nas escolas, esse acervo do professor. Nós fizemos um feedback, eu e a Mariana, da TPC, da última TPC do dia 14, e aí nós, 160 pessoas lá responderam o formulário, e colocaram 82 não responderam a avaliação, e 72 responderam e colocaram que nós alcançamos nossos objetivos, né? Estava lá, excelente, bom, muito bom. Então, que nós alcançamos nossos objetivos. Tinha outras respostas lá e outras no formulário, mas a gente vai ficar aqui com uma de educação especial. É uma sugestão de ATPC sobre educação especial. Nós informamos aí que agora a Rogata está fazendo a TPC e, simultaneamente, a ATPC de Ciências Humanas e a ATPC da quarta e da quinta tem um ATPC específico para a educação especial. Essa é da turma da manhã, 166. Gelson, posso só fazer uma contribuição? Pode. Aproveitando também, pessoal, caso vocês queiram ter acesso a essas ATPCs de educação especial e não conseguem, né, por conta do horário de ATPC de vocês que estão fazendo aqui com a gente, todas as ATPCs produzidas pelo Núcleo Pedagógico ficam disponíveis lá no site do Núcleo, que vocês acessam no site da diretoria. Então, procurando Diretoria de Ensino Suzano, no Google, né, abre o site e logo lá tem uma chamada para o site do Núcleo Pedagógico, acesse aqui. E lá tem todas as ATPCs de todas as áreas, inclusive essas ATPCs produzidas pela Rogata de Educação Especial. Gelson? Bem lembrado, Mário. Da turma 2 também, né? 124 pessoas, pode voltar. 68 não responderam e 49 responderam que alcançamos os nossos objetivos. Aqui tem sugestões para falar sobre escravidão no Brasil e falar sobre economia no Brasil. Então, a gente, assim, as ATPCs, nós temos que estar com a ATPC articulado. Então, é muito difícil eu e a Mariana, eu e a Patrícia que está elaborando agora, elencar um tema assim que venha assim de uma solicitação. Não é impossível, mas a gente é difícil porque nós temos que estar articulando com as ATPCs lá do Centro de Mídias, tá? Próximo. Bom, então agora eu vou fazer a leitura dos objetivos desse encontro, né? Depois desse momento da nossa atividade independente e do feedback. Então, nós elencamos aqui 3 objetivos para a formação de hoje. São eles: analisar as avaliações externas como importantes indicadores para identificar as habilidades não consolidadas, apresentar e explorar as matrizes de referência do SAEB de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e realizar um estudo sobre o sistema de avaliação da educação básica, que é o SAEB. Próximo. Então, né, lembrando que a nossa TPC segue essa estrutura. Já tivemos a ativação inicial. Oi? Mariana, só lembrando, o Wanderson citou o Ausubel, né, o David Ausubel, e o Ausubel é que referencia aí esse levantamento prévio aí, com essa aprendizagem significativa. Sim. E também fica a provocação, qual é a estrutura de aula que você utiliza na sua metodologia, professor? Né? A nossa segue essa linha aqui, como o Gelson disse na TPC anterior, é a linha também que está presente nos nossos cadernos, né? Então, nós já tivemos a ativação inicial e agora nós vamos para o desenvolvimento. Pode passar, Carlos. E eu já vou passar também a palavra para o Gelson,
que está com o microfone fechado. Ah, já abriu? Pode passar. Isso. Ah, Ainda é não, ativação inicial, ainda Maria. sou eu. Nossa, a gente fez atividade independente e eu achei que já estava na ativação inicial. Vamos lá para a ativação inicial, então. Vou fazer essa leitura desse trecho do Currículo Paulista, que está na página 28. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Estamos falando, né, do aspecto da educação integral, que envolve todas essas dimensões, intelectual, física, socioemocional e cultural, pensando, né, nessa atuação dos estudantes no mundo, né, no mundo contemporâneo complexo, como diz o texto, e multifacetados. Então, para isso, eu vou aproveitar que o professor Laércio chegou, muito feliz que você tenha chegado agora no momento da nossa ativação inicial, professor, se você puder abrir a sua câmera, por gentileza. O professor... E vou já fazer a pergunta para que vocês que estão aqui, né, hoje somos brindados com a presença de vocês, respondam essa questão, né, como vocês enxergam. A escola prepara os estudantes para a prova ou para a vida? Né? Pensando aqui que a gente está discutindo o SAEB. Então, a escola consegue ultrapassar e essas habilidades essenciais, né, tudo que a gente discute, vai além, vai para a vida ou se restringe à prova? Eu queria convidar primeiro a professora Luciana para interagir e depois o professor Wanderson, o professor Laércio. Professor Laércio, acho que ainda não conseguiu conectar a sua câmera, mas assim que ele estiver pronto, pode habilitar a câmera, por gentileza. Luciana. O pessoal também pode interagir pelo chat, né, Mariana? Com certeza. Professores interajam, não nos deixe falando sozinhos aqui. Luciana, você aguarda só um minutinho para o Lércio se apresentar, dar um oi para o pessoal. Peço desculpa aí, meu e-mail particular estava entrando, né? E eu não conseguia entrar com o e-mail institucional. Eu estava conversando com a Luciana no privado, pelo WhatsApp, aí agora que eu consegui. Não tem problema nenhum. Eu entrei e saí algumas vezes, mas consegui escutar alguma coisa, mas eu vou em cima do que nós estávamos discutindo em ATPC, mas eu consegui pegar alguma fala inicial com o grupo aí, né? Parabenizar todos vocês aí pela iniciativa e o trabalho. Muito obrigada. Obrigado a todos aí. Eu acredito que o momento que nós estamos vivendo, né, eu tenho carregado comigo uma palavra muito forte sobre nosso período desse processo educacional durante essa pandemia, né? Não estamos em pós-pandemia, mas durante ainda num processo que ainda está em vigência. E eu tenho falado muito sobre resiliência e desafio, superar os desafios, né? Acredito aí, junto com um grupo lá da nossa escola e a nossa coordenadora Luciana, que nós não vamos sair desse processo do mesmo jeito. Nós fomos forçados de uma forma, acredito eu, negativa por tudo que está acontecendo, né? A aprender essas novas tecnologias e isso está avançando aí, acredito, de 5 a 10 anos na nossa vida pessoal, profissional, mas que ainda tem no chão da escola, como eu gosto que o Gelson sempre fala, ainda tem muita dificuldade, tem muitas arestas para a gente estar superando. Mas pensando num pós-Covid, nós não vamos sair do mesmo jeito. Então, nós vamos conseguir avançar tanto o pessoal como o profissional. E aí, sobre o que foi citado aí, a escola está preparando os estudantes para a prova ou para a vida. Eu não consigo desanexar um com o outro.
eu vejo que se encontra concaternado. Cada momento que você trabalha lá as habilidades em sala de aula, você trabalha o conceito técnico, né? Por exemplo, no Jacusto eu trabalho com sextos e nonos anos, então a gente começa ali com a habilidade de geografia número 1, né? E aí você desenvolve ali o conceito de paisagem. Então, a nossa comunidade é uma comunidade muito rica, a questão da paisagem, por ser uma periferia, mas está próximo da mata ciliar do Rio Tietê. Então, traz uma gama de troca de experiência e vivência com os alunos muito grande. Então, a gente desenvolve as habilidades ali no dia a dia, mas aí vem a dificuldade de acessibilidade, né? Então, a maior dificuldade hoje que eu vejo trabalhar com os nossos alunos é essa questão do acesso à internet. Tenho visto um grupo bastante unido lá na nossa escola, uma gestão, a equipe gestora, a coordenação tem motivado bastante o nosso trabalho. O nosso diretor Leandro tem dado suporte junto com o Robinho, o Luciano, o Celso, tem dado bastante suporte técnico para nós, junto com os coordenadores, mas a gente percebe que o aluno, o aluno, que é a nossa ferramenta principal lá no chão da escola, ainda tem algumas coisas que a gente não consegue superar. E isso tem a ver muito com a questão da interpessoalidade, do emocional do aluno, daquele aluno que vem com perdas, né? Por exemplo, no sexto B, só não vou citar o nome do aluno, né, para preservar, mas eu sei que tem um aluno lá que perdeu um ente querido para a Covid, né? E apresenta-se um quadro de depressão. Então, a gente nós temos que também ter essa questão, esse olhar, de olhar para a vida desse aluno. E também essa questão do nosso aluno, efetivamente, ser um aluno que estudou lá em 2019, um quarto ano, fez o quinto de forma remota e agora está no sexto. E isso também, a Luciana, o grupo de professor está tendo esse cuidado. Nós estamos fazendo lá os levantamentos, fizemos avaliações diagnósticas junto com as meninas do Fundamental 1. Então, assim, nós estamos conseguindo avançar, mas ainda assim, muita dificuldade a ser superada, mas o grupo está bastante animado, o grupo está bastante compromissado, mas tem muita dificuldade ainda, Gelson, mas não deixamos de olhar a vida do aluno e olhar também essa questão de preparar ele para a escola, na evolução dele como um estudante. Não sei se eu fui claro aí nas minhas falas. Obrigado, Laércio. Aí a gente vai Obrigado ouvir sucintamente aí mais um próximo, aí a gente vai ouvir a Luciana, mais um para a gente avançar no nosso tema de hoje. Lu? Bom, eu acredito que uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente pensa a escola prepara os estudantes para a prova ou prepara para a vida, acredito que nós devemos pensar a escola não separada da sociedade, a escola como sociedade. Uma vez que a gente pensa a escola como sociedade, nós estamos pensando a escola também como uma instituição socializadora fundamental. É onde ocorrem nossas interações, é onde as crianças acabam descobrindo muitas outras coisas que naquela primeira instituição socializadora que é a família, muitas vezes ficou velado ou ficou sem essa descoberta. E na escola há realmente uma abertura de um olhar diferente, à questão da diversidade. Então, em muitos aspectos, né? Das diferenças sociais, das diferenças religiosas, das questões étnicas, das questões de gênero, de identidade de gênero, né? Das questões das características físicas, das questões emocionais. Então, eu acredito que quando a gente pensa em escola nesse sentido, nós estamos preparando essa criança também para a vida, mesmo porque acredito que nenhum de nós ou todos nós
passamos pela escola e, com certeza, a escola fez grandes transformações na nossa vida. Nesse sentido, quando a gente pensa escola prepara para a prova, eu acredito que no desenvolvimento, ah, no nosso dia a dia, nas questões que nós trabalhamos, nas questões pedagógicas, e mesmo no desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades, no nosso dia a dia, eu acredito que nós estamos preparando o nosso aluno para esse conhecimento. Ao mesmo tempo, levando esse aluno a um processo de amadurecimento para ser avaliado, seja dentro do ambiente escolar, ou seja, por uma avaliação específica, num componente curricular, seja por uma avaliação externa, seja mesmo quando a gente pensa esse aluno saindo da escola e, de repente, vai fazer uma entrevista de emprego. Também é uma prova, também é um teste. Então, por isso que uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, a escola prepara, sim, os estudantes para a prova, mas mais do que isso, é a prova da vida, né? A escola prepara o tempo inteiro nós estamos sendo testados, avaliados na nossa vida e em sociedade. Eu acredito que Ok. é bem isso. Legal. Pela gestão do tempo, a gente vai deixar o Wanderson para a próxima reunião, a próxima pergunta, o próximo questionamento, e nós vamos avançar aí. Carlos, por favor. Agora nós vamos para o desenvolvimento. Por que avaliar? Nós já tratamos isso, né? A pandemia impactou os dados dos nossos estudantes, né? E por que nós temos que falar de avaliação externa após o ensino híbrido? É porque é um desafio. E nós temos que falar por conta disso, né? Para nos ajudar a diagnosticar as necessidades das nossas escolas e dos nossos estudantes, considerando os dados de que dispomos e os efeitos da pandemia, e também a planejar ações que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a continuidade da trajetória escolar deles com sucesso. Analisar os resultados da avaliação é essencial, tanto aqui de avaliação interna como avaliação externa. Próximo. E aí a gente vai falar de avaliação externa hoje, avaliação de larga escala, né? Nós vamos falar de SAEB. E por que nós vamos falar de SAEB, o conceito? Né? Porque oferece indicadores sobre o desempenho dos nossos estudantes. E é isso que nós estamos precisando agora. Nós estamos retornando para o presencial, e aí esses indicadores das avaliações, tanto interna como externa, eles vão nos ajudar nesse diagnóstico para que nós possamos ajudá-los, né? Nós podemos contribuir com esse desenvolvimento e esse sucesso do nosso estudante. Próximo. E aí nós trouxemos a avaliação externa, né? As esferas da avaliação externa em larga escala. Nós temos a internacional, que é a PISA, o PISA, nós temos a nacional, que é a SAEB, nós temos a estadual, que é a SARESP. Qual a finalidade dessas avaliações? Vocês têm as avaliações internas, que é a de vocês, da sala de aula, do chão da sala de aula, como disse o Laerte. Vocês têm uma avaliação interna também, que é a AP, que dá o resultado lá, você pode fazer intervenções a partir dos indicadores da AP. E essas avaliações em larga escala, a finalidade dela é de política pública com foco na aprendizagem dos nossos estudantes. Aqui, então, são diferentes esse conceito aí dessas avaliações internas para as avaliações externas. Próximo. Em que ponto o estudante se encontra? Então, a gente agora voltamos, os estudantes voltaram, mesmo eles fazendo revezamento, eles estão na escola. Mas e aí? Onde que ele está com relação a esse ciclo que vai se findar agora no nono, no terceiro? Como que esse aluno se encontra? Qual foi a aprendizagem dele que foi esperada, que foi colocada para o ciclo? Onde que esse aluno se encontra? Então, o objetivo dessas avaliações são para isso, né? E aqui, no caso das avaliações externas, é para definir políticas públicas, tá? O governo estadual aí vai definir, diante desses resultados aí, lançar políticas públicas para a educação do estado de São Paulo. Próximo. Um primeiro movimento aí do SAEB
tem uma portaria que foi o primeiro movimento. Então, essa portaria aí é a portaria número 250, de 5 de julho de 2021. Essa portaria, ela organiza e orienta a rede. Então, é muito importante aí que o SAEB está chegando aí agora, em um mês, se eu não me engano, de novembro a dezembro, né? Então, o que é o SAEB? As áreas de linguagens e as áreas de matemática, ela já tem uma experiência aí, os professores dos PCNPs, os PCs aí que são relacionados com as áreas de linguagem, eles já tem muita formação. Eu fui, quando nós estávamos estudantes, nós fomos estudando aqui para o tema, nós fomos procurar lá no repositório, e tem muita ATPC, muita orientação para a área de linguagens e para a área de matemática sobre o SAEB. Mas as ciências da natureza e ciências humanas não tem muito, não tem específico. Então, essa portaria é muito importante aí para a gente se orientar, se organizar, fazer a leitura dessa portaria para entender essa organização aí do que é o SAEB. E aí, o SAEB vem aí as avaliações, os anos e séries que nós colocamos aí, né? E mais uma vez aí a gente vai ficar aí com ciências humanas, que ela vai ser amostral lá no 9º ano. Ela tem aí nos outros anos e nas outras séries, né, nas outras áreas, mas nós de ciências humanas vai aparecer uma prova lá no 9º ano, e é uma prova amostral, mas na frente a gente vai estar falando. O que o estudante sabe a respeito do fechamento do ciclo? Então, essa prova vem para algumas escolas, as escolas e as diretorias serão informadas, né? Isso foi no ATPC de 9 de setembro, que as escolas serão informadas e as diretorias não são para todas as escolas, segundo esse ATPC de 9 de setembro. Na portaria, as informações também de onde tiraram as habilidades essenciais da prova. Por isso, é muito importante que nós vamos lá até essa portaria. Próximo. Aí eu trouxe aí as habilidades as habilidades e as matrizes. Habilidades essenciais dos componentes do currículo paulista estão articulados com a matriz de referência do SAEB, né? Então, apoiar para quê? Apoiar os estudantes no desenvolvimento dessas habilidades. Por isso que nós convidamos a equipe da Cousteau para isso, né? Como que é esse trabalho com as habilidades essenciais lá na escola? Como que isso acontece? Então, se eu estou trabalhando com as habilidades essenciais, e aí todos os componentes de todas as áreas, praticamente eu já vou estar trabalhando aí para esses estudantes aí, para o SAEB, para responder a prova lá do SAEB. Próximo. Então, o SAEB de Ciências Humanas ele foi aplicado pela primeira vez em 1990. O sistema de avaliação da educação básica passou a avaliar bienalmente o desempenho de estudantes a partir da segunda edição, em 1993. Os testes cognitivos fornecidos pela avaliação sempre foram compostos por itens de língua portuguesa e matemática, como eu disse. Em algumas edições, testes de outras áreas foram pontualmente aplicadas. Próximo. No caso de ciências humanas ou dos componentes curriculares que integram as ciências humanas, registram-se oficialmente apenas 2 avaliações aplicadas. Em 99, testes de História e Geografia foram elaborados para uma amostra de estudantes matriculados na 4ª e 8ª série do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio, né? Em 1999. Em 2013, teste de ciências humanas elaborado a partir da junção de componentes curriculares de História e Geografia em um único construto. Avaliaram uma amostra de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Então, como vocês viram, né, agora em 2021, novamente, ciências humanas vai aparecer, mas não são todos os anos aí que ciências humanas ela está nessa prova do SAEB. Próximo. E aí nós temos uma matriz, nós vamos colocar esses documentos a partir de amanhã, né? Tem 2 documentos aí referente tem mais documentos, mas nós vamos colocar lá nos grupos dos professores, né? Tanto de ciências humanas como de história. Essa matriz
de referências aí de 2019. Nós temos uma matriz de 2018, mas nós vamos colocar tanto a de 18 como a de 19, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos colocar os slides dessa formação e a gente vai começar a colocar os documentos. E aqui nós trouxemos aí esse quadro aí, mas para mostrar só todas as áreas aí, a prova para todas as áreas, como mostra esse gráfico, mas a gente vai pegar aqui Ciências Humanas, o Carlos está aqui com... de Ciências Humanas, nós não temos questionário e vai ser amostral. Então, o que é esse amostral? Segundo essa ATPC do dia 9 de... Algumas escolas serão sorteadas, né? Algumas escolas farão essa prova de Ciências Humanas, de História e Geografia, mas aí as diretorias serão comunicadas e as escolas também serão comunicadas. Não se preocupem aí, que vocês vão receber aí essas informações. Está tudo lá na portaria, viu, pessoal? E aqui nós temos os eixos, né? Tanto os eixos cognitivos como os eixos de conhecimento, né? Nós temos 6 eixos aqui de conhecimento, que eu vou explorar mais para frente um pouco quais são esses eixos, né? E nós temos os eixos cognitivos também. Então, tá lá nessa matriz de matriz de ciências humanas, né, do SAEB, esses eixos, tanto os eixos do conhecimento como os eixos cognitivos. Eu vou parar um pouco nesse, porque é aqui que nós vamos fazer a articulação. Por que eu falei que está articulado as habilidades essenciais com as habilidades aí do SAEB? Então, nós pegamos aqui uma habilidade do SAEB, né, que é analisar as características relativas à diversidade étnico-cultural e regional na composição demográfica da população brasileira. Então, nós temos lá, na Base Nacional Comum, a competência 1, que é compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Nós temos uma habilidade diária lá no currículo, que é analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaço, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos, que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a sociedade. E aí, articulando com essa habilidade aí lá do SAEB, a primeira que eu li, nós temos uma habilidade tanto de história e como de geografia. O Código Alfanumérico de História EF9-HI16, que fala relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e da defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. E aí nós temos uma de geografia com o código alfanumérico EF09GE03, identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio de respeito às diferenças. Então, é um exercício que vocês podem fazer aí, né? Procurando aí no nosso organizador curricular e lá na matriz de referência aí do SAEB. Vocês veem que essas habilidades, elas se conversam, né? Com as habilidades essenciais que nós trabalhamos aí no dia a dia nas escolas. E também, Gelson, elas estão bastante articuladas com, por exemplo, o levantamento que a gente fez da AP, do segundo bimestre, aparece bastante essa questão das identidade, questão das manifestações culturais, questão da diversidade cultural e dos povos. Então, está bastante articulada também com a AP do segundo bimestre, no que diz respeito às ciências humanas, tanto em geografia quanto em história, principalmente nos anos finais, do 6º ao 9º ano.
No nosso estudo bastante aqui, no interessante, nosso né? estudo para essa formação, Lu, você tinha falado de uma habilidade relacionada com gráfico, né? Sim, sim, relacionada com gráfico, nós trabalhamos bastante. Na verdade, nós fizemos nós estamos desde o começo do ano com bastante o nosso foco em entender um pouco como estão os nossos alunos. Dos anos iniciais, que a nossa escola também tem anos iniciais, até a educação de jovens e adultos. Mas eu vou falar do meu segmento, que são os anos finais do ensino médio. Nós fizemos uma prova, elaboramos uma atividade conjunta, uma atividade coletiva. Nossa preocupação em entender como os nossos alunos estavam. Então, até a nossa PK em Maurides, ela deu a ideia de nós fazermos um tema gerador. Nós utilizamos a semana de estudos intensivos para fazer essa prova e chegamos a um tema que era tecnologia. Utilizamos 3 tipos de texto: um texto jornalístico, um gráfico e uma charge. Aí os professores elaboraram as questões em cima desses 3 textos, os professores das diversas áreas. Nós tivemos em torno de 27 questões, porém, a avaliação mesmo, feita no Forms, nós chegamos a 14 questões. E aí, por incrível que pareça, foi a mesma avaliação do 6º ao 3º ano do ensino médio. E até teve um professor que falou, mas a mesma atividade para do 6º ao 3º, isso não vai dar certo, né? Mas parecia uma conta, 1 mais 1 igual a 2. As questões que envolviam a leitura do gráfico foi a questão que teve menor número de alunos acertando, do 6º ao 3º ano do ensino médio. Ou seja, entender que no gráfico tem um tema, que o gráfico traz informações, ele tem uma legenda. Então, fazer a leitura não é só você olhar a imagem, é identificar tudo que está ali. Então, há dificuldade em compreender e fazer a leitura dessa imagem. E aí, quando a gente vai para o estudo da AP do 2º bimestre, 6º e 7º anos, principalmente, né, nós estávamos vendo especificamente ciências humanas, a dificuldade de fazer leitura e análise e interpretação de dados estatísticos, de gráficos, e até mesmo no que diz respeito à cartografia, por exemplo, que o aluno tem que saber fazer a leitura daquele mapa, que muitas vezes ele não vê o tema, não olha a legenda, não sabe se situar. Obviamente que aí entra a questão de, na hora de interpretar a questão sobre esse gráfico, ou sobre o mapa, enfim, sobre uma tabela, há toda essa dificuldade. Nós estávamos dialogando com essa atividade que nós fizemos e, ao mesmo tempo, também com a avaliação e análise da AP do 2º bimestre. Tá. Aí eu fui fazer uma análise, fui pesquisar quando você me falou, né? E eu encontrei essa habilidade lá no eixo cognitivo, no eixo C, avaliação e proposição, estava lá o trabalho com gráfico. Carlos, pode passar? Então, aí tá os eixos, né? Os eixos do conhecimento, que são fundamentados nos componentes curriculares da áreas, né? De ciências humanas, o eixo 1, tempo e espaço, fonte e formas de representação, o eixo 2, naturezas e questões socioambientais, o eixo 3, culturas, identidade e diversidade, o eixo 4, poder, Estado e instituições, o eixo 5, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais, e o eixo 6, relações de trabalho e produção e circulação. Lá na nossa matriz de ciências humanas está o conceito de todos esses eixos, né? Próximo. Tem os eixos cognitivos também, que é o eixo A, que é reconhecimento e identificação,
o eixo B, compreensão e análise, e o eixo C, avaliação e proposição. No caso da Luciana, que ela estava lá com os estudantes, as habilidades não estavam consolidadas referente à leitura de gráfico, né? Ela se encontra aqui nesse eixo C, nesse eixo cognitivo. Próximo. E para encerrar, e para concluir, não é? A gente pensando no estudante, o que esse estudante vai aprender? Para que ele vai aprender? Como que ele vai aprender? E aqui eu fico um pouco no como, nessas estratégias. Se eu tenho um estudante, e se eu penso nesse protagonismo, pensando no estudante como um ator da sua própria ação, para ser ator de sua própria ação, as metodologias têm que ser metodologias ativas. Não adianta eu colocar lá nas minhas evidências de documentos que eu quero criar o protagonismo e eu quero criar autonomia, incentivar a autonomia, se eu fico na aula expositiva, se esse estudante fica só lá recebendo passivamente, esse estudante não está lá participando, não está fazendo, não está criando e não está colocando a mão na massa. Então, é muito importante, nós já estamos falando disso desde a TPC anterior, desse trabalho das metodologias ativas que estão lá nos nossos materiais, que essas metodologias ativas, sabemos que é muito difícil nesse momento de transição entre o presencial e o remoto, mas essas metodologias ativas, elas precisam aparecer aí no chão lá da sala de aula. O estudante, para ele ser protagonista, ele tem que, já na escola, colocar a mão na massa. Sabemos da dificuldade, mas não pode ser de outro jeito. Próximo. Mari, nós estamos ouvindo, pode falar. Pode continuar. Eu acho que a Mariana está encontrando problema, então eu vou prosseguir aqui. Então, nós convidamos aí para um bate-papo aí a equipe da Cousteau com o Wanderson. Vocês me ouvem agora? Estamos. E aí nós convidamos a PC Luciana, o professor Laércio e a Nayara Oliveira, que era uma estudante. Mas a Nayara, é importante que nós também entre em contato com os estudantes, coloque os estudantes nessas ATPC, porque o nosso trabalho e o nosso objetivo é os estudantes, né? Então, hoje nós íamos trazer a Nayara Oliveira para a ATPC, mas a Nayara teve problema na conexão, assim como a Mari está tendo problema, aí não foi possível. Mas nos próximos a gente está trazendo aí os estudantes. Próximo, Carlos. E aí nós trouxemos aí do site, né, uma frase: as habilidades essenciais nortearão o processo de aprendizagem do ano de 2021. São habilidades levantadas do currículo paulista que deverão ser trabalhadas no ciclo 2020 e 2021. Então, assim, para os os dois professores coordenadores e para o professor, fica a pergunta: como é realizado esse trabalho com as habilidades essenciais lá no chão da sala de aula? Então, nós gostaríamos que vocês apontassem. Começa pelo Wanderson. Quais são as fragilidades e as potencialidades com esse trabalho das habilidades essenciais? E nós estamos falando da importância desse trabalho com as habilidades emocionais por conta do SAEB também, né? Nós já informamos anteriormente que essas habilidades essenciais, elas estão articuladas, elas aparecem lá no SAEB. Então, é importante que a escola, é importante que os professores, que o PC se debrucem aí sobre esse trabalho com as habilidades essenciais. Wanderson? Oi, estou aqui. Bom, o trabalho ele é realizado no chão da escola, partindo do princípio que nós iniciamos todo um trabalho desde o início do ano, já levando para os professores esse material, né, das habilidades essenciais, que nós conseguimos encontrar aí em diversos
em diversos lugares aí, tecnologicamente falando. Então, nós levamos isso para os professores, divulgamos todo esse material, trabalhamos isso constantemente nos ATPCs, e os professores, no correr do ano, eles foram trabalhando todas essas habilidades. Lógico que aos poucos, porque também são algumas habilidades que são muitas, aliás, são muitas habilidades, porém, não dá para fazer um trabalho elencando várias habilidades ao mesmo tempo, né? Ou querendo ser pretensioso demais e utilizar muitas habilidades. Então, escolher uma habilidade específica, observar, fazer uma sondagem, né? Que foi o que os professores fizeram inicialmente, uma sondagem sobre a questão das dificuldades dos estudantes, né? E a partir deste momento, escolher uma habilidade que faça parte daquilo que foi constituído como uma dificuldade do estudante e estar trabalhando incessantemente em cima daquilo. Então, lógico, né, existem muitas formas de se trabalhar isso na escola, né, mas como, por exemplo, tínhamos, né, agora perdemos essa professora de química, mas já entrou outro professor no lugar. Uma professora de química, por exemplo, que ela estudou todas as habilidades, né, que eram necessárias para o ensino médio, né, as habilidades essenciais, e ela fez um levantamento com os estudantes, partindo do quê? Partindo de conversas que ela teve, atividades que ela lançou também na sala de aula, não só essa professora, mas eu estou falando dela porque eu achei muito interessante a forma como que ela levou isso para a escola. O nome dela é uma professora chamada Stephanie. Tá? E então ela pegou e levou exatamente isso que o Gelson falou aí agora, essa questão do protagonismo do estudante, né? Não só ela, mas que nem eu falei assim, eu vou citá-la porque eu achei muito interessante, sendo uma professora tão nova, que ela iniciou o trabalho dela agora esse ano, eu achei muito interessante essa questão do protagonismo, né? Que ela faz o estudante fazer o estudante colocar a mão na massa. Então ela levava todo o material para a escola, coisas simples do dia a dia, como por exemplo o álcool, o álcool etílico que utilizam no posto de gasolina, né? Ensinando o estudante a observar a quantidade de etanol que tem e tal. Enfim, ela fez um trabalho bem bacana. Eu não vou me aprofundar porque eu não sei falar muito sobre essas questões da química, mas enfim, os estudantes foram até o pátio da escola e fizeram testes com o elemento mesmo, e eles viram na prática como que isso funciona. Não só eles, como outros professores, não só ela, como outros professores também fizeram da mesma forma, né? Então, o levantamento prévio foi muito importante. Esta avaliação inicial, né, sobre aquilo que o estudante tem como dificuldade foi muito importante para que eles estivessem fazendo, né, concluindo aí o trabalho esse ano que ainda está sendo feito. Lógico, em um momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, né, infeliz como esse que nós estamos vivendo, fica muito complicado no ambiente escolar fazer um trabalho aonde que você consiga ter 100% de aproveitamento, embora que a busca é por isso, o trabalho é para que haja mesmo 100% de aproveitamento, mas infelizmente nós sabemos que dentro das nossas realidades, da comunidade especificamente também falando, né, e todas as dificuldades que nós encontramos, é muito difícil atingir a 100%, né, de aproveitamento. Mas esse trabalho ele é realizado na escola a partir dessa sondagem, né, inicial, e nós estamos fazendo isso nas ATPCs também, sempre mencionando que é importante estar observando as habilidades essenciais. O ano de 2021 ele é um ano que o professor ele tem que estar olhando para trás e sempre recapitulando tudo aquilo que, infelizmente, o ano passado não deu para fazer, né? Então, eu creio que seja esse o caminho. Não sei se é correto, mas a tentativa é sempre válida. Bem lembrado, Wanderson, mais uma vez, o Ausubel aí aparece aí no trabalho da professora, né? É importante, quando nós vamos desenvolver as temáticas com os nossos estudantes, articular com esse conhecimento socialmente construído dos estudantes. Não adianta apresentar um tema novo lá, já trazer os pré-requisitos sem nós fazermos esses levantamento prévio
E aí não será uma aprendizagem significativa. Bem lembrado aí, você citou o Ausubel lá no começo da reunião e agora trouxe um exemplo prático aí dessa aprendizagem significativa da professora. Lu, e aí, como que quais são essas fragilidades e essas potencialidades aí com o trabalho dessas habilidades essenciais tão importante aí lá para desses estudantes que vão desenvolver a prova aí do SAEB? Gelson, como eu falei para você, nós temos uma preocupação muito grande em entender como estão os nossos alunos. Isso a gente já trazia o ano passado, mesmo sem ter o público presencial. Esse ano, eu acredito que isso está mais latente para nós. Então, antes mesmo de nós entrarmos nas habilidades essenciais, nós procuramos entender como nossos estudantes estavam. Então, eu sempre procuro trabalhar com os professores na TPC os dados, embora das avaliações mesmo, embora apareçam dados frios, a gente precisa entender todo um contexto, né, do momento que nós estamos vivendo, e mais do que isso, os dados, embora sejam frios, eles apontam para alguma coisa, eles nos dão um direcionamento. Então, a partir dessa análise, a partir dessa discussão, é que nós começamos a direcionar como trabalhar, o que trabalhar e o que desenvolver. É óbvio que, nesse momento, como eu falei, há outras questões. O Wanderson falou de sondagem. Aqui na nossa unidade escolar, já custou, nós fizemos sondagem diagnóstica até para saber se o nosso aluno ele é alfabético, se ele em que fase da alfabetização ele se encontra, né? Em que hipótese de alfabetização ele se encontra. As fragilidades, nesse momento, elas são várias. A questão de não estar recebendo todos os alunos, não só por conta ainda dos protocolos de segurança, mas eu falo de alcançar mesmo o aluno. E mesmo aqueles que vêm, alcançá-los na totalidade, porque o momento que eles não estão ali, como que estão trabalhando, como que estão entendendo, né? Então, eu acredito que a fragilidade está justamente na questão da acessibilidade, na questão da acessibilidade. Agora, as habilidades essenciais, elas vêm sendo trabalhadas a partir justamente desse levantamento que a gente faz, análise dessa discussão que a gente faz acerca daquilo que é frágil, e até como o Wanderson falou, não dá para colocar todas as habilidades, vamos trabalhar todas essas habilidades essenciais agora, nesse momento, porque tem uma coisa, Gelson, que eu acho que é fundamental em ciências humanas, não que não seja nas outras áreas, não estou querendo falar, mas a gente está tão acostumado com essas provas serem de língua portuguesa e matemática, que há uma especificidade, eu acredito, nas habilidades essenciais de ciências humanas e nas habilidades todas de ciências humanas, que são aspectos que vão para além de compreender um conceito, são aspectos que vão para além de entender, por exemplo, um momento histórico, né? Tem as transformações sociais, tem as mudanças sociais, tem a temporalidade, tem a questão de interpretar e compreender as sociedades, se ver como sujeito, entender o contexto histórico. Então, fazer com que tudo isso esteja relacionado, no momento em que nós estamos ali compreendendo, por exemplo, um conceito, eu acredito que todas essas características, elas têm que estar atreladas. Então, quando a gente pensa, olha, eu vou trabalhar com novas metodologias, vou fazer aqui o nosso aluno compreender, por exemplo, como o professor Laércio falou, olha, nós estamos num bairro periférico, mas, ao mesmo tempo, temos vestígios aqui do rio Tietê, mas que já passou por transformações.
né? E essas transformações são muito visíveis. Nós temos uma rodovia que atravessa praticamente o bairro, mas que onde antes era mato, passava um rio. Então, fazer com que o aluno entenda, por exemplo, o que mudou no nosso bairro com, por exemplo, a abertura dessa estrada. Quais são as mudanças? Ter a percepção, por exemplo, que antes da abertura dessa estrada, o valor dos terrenos era um, hoje o valor do terreno é outro. Então, tentar trabalhar todas essas conexões e pensar que quando a gente trabalha ciências humanas e quando a gente analisa todas essas habilidades, para além de conceitos, de momentos históricos, a gente tem que também fazer com que o aluno se perceba enquanto sujeito, que ele consiga interpretar e compreender a sociedade, né, enquanto sujeito. Para tanto, a gente está sempre conversando e dialogando em todas as ATPCs e em ciências humanas também, que acho que é algo mais novo. Antes mostrava os dados de matemática e língua portuguesa, e aí ficavam falando, olha a interpretação de texto, a interpretação de texto. Agora nós estamos nesse momento novo e aprendendo e tateando também as habilidades essenciais nas ciências humanas, tendo em vista as avaliações externas e também, e principalmente para nós, entendendo o dentro. Não tem como entender o fora e querer ir bem nas outras avaliações sem entender o dentro. O dentro é a nossa potencialidade aqui no Já Custou. Legal, Lu. Então, você falou uma coisa muito importante aí dos procedimentos de uma aula. Nós focamos várias vezes aqui o levantamento prévio, mas outro procedimento importante, que é o próximo, é a problematização. E as fragilidades que você colocou aí do contexto da escola, elas têm que ir para o chão da sala de aula, né? Tem que ir lá para fazer. O professor tem que trazer essas fragilidades para fazer uma reflexão com os estudantes. É muito importante, porque essas problematizações, elas não se encontram nesses manuais que nós recebemos, nesse caderno do currículo em ação, nesse aprender sempre. As fragilidades, elas estão nos contextos, e é muito importante que esses contextos aí, eles adentrem aí a sala de aula. Próximo, e aí nós temos menos de 15 minutos, sucintamente, Carlos, sucintamente, o Wanderson e a Lu também, acho que o Laércio já não está. Mariana está aí? Artigo 10 lá. Eu tô, aplicação. Gente, quer ler a portaria? Quer ler isso daí, Mariana? Pessoal, hoje a transmissão está um pouquinho atribulada, mas consegui voltar, gente. Vamos dar Nós temos sequência. aí 13 minutos, Mari. Vamos, né? Então, o artigo 10, né, da portaria que o Gelson mencionou, diz o seguinte: a aplicação dos instrumentos do SAEB 2021 será realizada no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021 em todas as unidades da federação. E aí, pensando nisso, né, que já está chegando esse período de avaliação, e nós temos representantes aqui de duas escolas. Como é que está sendo essa preparação para o SAEB 2021 nas escolas de vocês? Já começaram? Por tudo que vocês já trouxeram até aqui, né? A gente percebe que sim, mas mais focado para o SAEB, como é que está essa preparação, tanto no Custou quanto no Shojiro? Se puderem falar para a gente. Lu, quer começar? Pensei que o Wanderson ia começar. Então, nós, como eu falei, não deixamos de nos preparar a todo momento, né? Então, desde que a gente tem que fazer desdobramento de pauta, compreender, primeiro eu acredito que a gente sempre tem que compreender e voltar e repensar o que é o SAEB, o que é esse instrumento, onde é que ele vai chegar, o que ele vai nos mostrar. Então, acho que esse é o primeiro diálogo, né? E mais do que isso, como o próprio Gelson falou,
tudo que a gente já vem trabalhando, todas as habilidades, tanto as habilidades fragilizadas quanto as habilidades essenciais, elas já aparecem, né, elas dialogam com o próprio SAEB. Então, nesse sentido, nós já estamos nos preparando, acredito que há algum tempo, principalmente por já estarmos aí sintonizados com as habilidades, tanto as fragilizadas, aquelas que os alunos têm mais dificuldade e que são, querendo ou não, essas habilidades, as habilidades essenciais também. Então, acredito que a gente já está se preparando para o SAEB já há algum tempo. Wanderson, quer falar ou não? Sim, eu ia falar aquela hora assim, é que eu estava aguardando aqui o direcionamento, né? Porque vai que eu interrompo aí alguém falando e aí eu vou ficar com vergonha. Mas é isso. Enfim, no início do ano nós tivemos aí uma formação, né? Uma convocação aí com a dirigente, onde o assunto foi justamente o SAEB, né? E aí depois nós trabalhamos isso em ATPC na escola e como a professora Luciana acabou de dizer, então, eu acho que, eu creio que, sei lá, eu vou falar pelo Shojiro, mas eu creio que as outras escolas, pelo que eu venho acompanhando dos colegas que são coordenadores também, esteja sendo feito o mesmo trabalho, aonde essa articulação com essas habilidades essenciais e o trabalho que o professor vem fazendo já é meio que um prelúdio para esse SAEB, né, para o SAEB. Então, essa semana, o nosso tema de ATPC é justamente o SAEB. Então, a partir de amanhã, já estaremos fazendo aí uma reflexão em cima do SAEB em ATPC com o pessoal de humanas e vamos estender esse trabalho para todos os outros componentes curriculares também e articular, né? Uma boa reflexão em cima do SAEB, porque nesse momento é um momento de muitas incertezas para todos nós, porém o trabalho tem que ser feito da melhor forma possível, né? E, em muitos casos, impossível também. Então, o trabalho já foi iniciado, né? Como eu falei, já foi feito um prelúdio aí e espero que tenhamos aí um resultado, mesmo que nós já temos ali uma visão sobre os resultados, mas eu espero que seja algo um pouco melhor do que o que nós esperamos, né? Basicamente é isso. Legal. Obrigado. Carlos, próximo. Nós vamos para a slide final, no finalizando. Próximo, pode passar. E aí nós trouxemos 2 artigos da LDB, o artigo 12, o 12º e o 32º, né? Que fala sobre zelar pela aprendizagem dos estudantes, dos alunos, né? A nossa responsabilidade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de valores e atitudes. Então, trazendo a LDB aí para referenciar essa nossa trajetória até agora, né? Desse trabalho com as habilidades, por que está trabalhando com essas habilidades essenciais. Próximo. Nós temos aí a semana de estudos intensivos, né? Nós estamos lembrando a vocês que as semanas de estudos intensivos, com o objetivo de recuperar e aprofundar as aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Como a Lu citou, nós temos na plataforma CAED aí quais as habilidades que não foram consolidadas ainda lá nos anos e nas séries, né? Nós temos agora, então, entre o dia 4 e 8 de outubro, é o dia da semana da ceia aí nas escolas, para que nós possamos estar próximo.
trabalhando com essas habilidades que não foram consolidadas, e aí as nossas sugestões das ATPCs anteriores. Nós podemos ir aí até o repositório do Centro de Mídias, e lá pelo repositório a gente coloca a habilidade que não está consolidada, e quando a gente coloca a habilidade que não foi consolidada, vem várias aulas que de 2020 e 2021, referente à habilidade, e nós temos as modalidades organizativas, né? Ou atividade permanente, atividade independente, temos projetos que nós não colocamos aqui, porque leva uma gestão de tempo maior o projeto. Mas nessa semana de estudos intensivos, você pode estar identificando quais são essas habilidades que não foram consolidadas, e você pode estar fazendo um trabalho aí relacionado tanto com as aulas lá do Centro de Mídias, como uma atividade permanente ou uma atividade independente aí na escola. Fica aí a você que decide aí, os estudantes são seu, as habilidades fragilizadas também aí tá no seu domínio aí, no domínio dos estudantes, e aí fica a seu critério aí de estar solucionando essa forma. Mais uma vez, nós ressaltamos as metodologias ativas, né, que tá lá nos cadernos, essas metodologias ativas, no caderno dos nossos componentes. Nós temos no referencial próximo, Carlos. O próximo, para concluir, é o referencial. Nós vamos colocar esses 2 documentos aí que nós citamos aqui nessa ATPC lá nos grupos, né? Não vamos, a partir de hoje ainda não, vamos colocar a partir de quando termina a ATPC da tarde, tá? E aí nós também, para elaborar, nós contamos com a ATPC, que era de Matemática e Ciências da Natureza, no dia 9/9, lá do Centro de Mídias, né? Esse ATPC, nós trouxemos várias informações desse ATPC hoje para essa nossa formação. Eu quero concluir agora nas considerações finais, já vou para as minhas considerações finais, agradecendo aí todos, né? Agradecendo a nossa dirigente, Mária Biotto, diretor do núcleo, Raul Ferraz, agradecendo a Patrícia Ferreira aí por o apoio que nos deu nessa ATPC, agradecendo o Carlos Magno aí, que está no apoio aqui do Núcleo de Tecnologia, agradecendo muito, muito, muito de coração aí ao Laércio, a Nayara, que não pôde estar aqui, a Luciana e o Wanderson, por a participação nas discussões e pela atividade permanente da Era dos Extremos. Muito obrigado aí pelos 2. Obrigado à equipe aí da Shojiro e à equipe da Jacques Cousteau por ter liberado esses profissionais aí. E nós quando pensamos em trazer, nós pensamos aí nos componentes. Aqui tem representante de geografia, aqui tem representante de sociologia, como a Lu falou, e aqui tem representante de história. Então, os componentes da área de ciências humanas estão contemplados aqui. Obrigado aí a todos. Mariana? Bom, também gostaria de estender aqui os meus agradecimentos, né? Faço das palavras do Gelson as minhas. Obrigado pela participação no chat, reforçando que é sempre muito importante. Precisando de qualquer apoio, dúvidas, nos chamem. E agradeço muito a participação de todos. E a gente se encontra na próxima TPC. Luciana e Wanderson, vocês têm um minutinho para se despedir. Oi, Mariana, Gelson, agradeço pelo convite de poder estar trazendo um pouco da nossa escola, Jacques Cousteau, aqui do Miguel Badra, para vocês, do nosso trabalho, e deixar um abraço para os colegas, professores aí do chat, principalmente para os meus colegas, professores da Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau. Muito obrigada. Antes do Wanderson, eu vou, assim, a Luciana fez um estudo detalhado aí como que é o trabalho da escola aí com as habilidades essenciais. Eu e a Mariana aí já falamos com a Luciana, nós vamos fazer uma live, um vídeo específico sobre esse estudo que ela fez aí lá da Jacques Cousteau, aí com as habilidades essenciais. Aguarda, viu, Luciana? Wanderson? Oi, estou por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nesse encontro com vocês, principalmente em falar de algo que eu gosto muito, que eu vou me segurar aqui um pouquinho, mas eu gosto muito de falar sobre história, principalmente de falar sobre os autores. Gosto demais, vocês não têm noção, gosto muito. Então, assim, é um enorme prazer poder falar. A única coisa ruim foi só que foi 10 minutinhos ali de algo que é bem complexo e eu gostaria de ter mais tempo. Mas isso não significa que não haverá outras oportunidades, e se o Gelson chamar, ou se qualquer amigo, colega aí chamar, eu tô facinho, pode me chamar que eu venho, tá bom? Muito obrigado a todos, desculpem as brincadeiras, a minha forma de falar, e foi um enorme prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.